Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar falando sobre seca. Apesar de a chuva ter começado em alguns pontos aqui do Rio Grande do Norte, principalmente no litoral, ela não está sendo suficiente para reverter a situação de uma seca que vem se agravando há anos e deve continuar em 2016. Esse final de semana, a bancada federal esteve reunida em Caicó para tratar do assunto e é necessário justamente isso, né, Jânio? Essa união de todos os poderes, de todo mundo, para se resolver, para termos, de fato, alguma atitude. Essa proposta do deputado federal Felipe Maia de colocar os representantes no Congresso Nacional, senadores, deputados federais, juntamente com os deputados estaduais, dialogando com a comunidade e seus representantes políticos, leva a um encaminhamento político para a solução desse problema de convivência com a seca. E a solução, os caminhos que se apresentam, ela é necessariamente política, como objeto de negociação, de articulação e principalmente de pressão. A gente tem, a curtíssimo prazo, uma urgência em resolver o abastecimento de água para consumo humano, porque os mananciais existentes estão insuficientes. Nesse momento de emergência, apesar de algumas chuvas, existem essas alternativas que não estão sendo tocadas porque falta exatamente essa pressão política. Quais são os caminhos a médio, curto e até longo prazo para resolverem esse problema de convivência com a seca? De imediato, a gente tem aí centenas de poços perfurados que estão sem o motor para tirar a água lá de baixo. E isso pode ser resolvido rapidamente. Da mesma forma como em alguns desses poços que a água é salobra, existem, e não são muito caros, equipamentos para fazer a dessalinização da água. A gente sabe, inclusive, na região de Currais Novos, onde não tem mais água para o abastecimento, existem alguns poços. Está faltando apenas colocar lá a bomba, a motobomba, para puxar essa água, enquanto o carro-pipa está sendo utilizado. A médio prazo, tem a distribuição através de adutoras de engate rápido ou até um pouco mais extensos esses projetos, para dotar o Rio Grande do Norte de um sistema de distribuição de água, levando de onde tem para onde não tem e bem articulado, para a gente não ver essas situações em que se torna muito mais caro se resolver e não resolve da forma como deveria resolver, com uma emergência sabendo-se qual é o problema. Essa emergência ela não pode mais existir e essa solução política está aí para isso. Tem os poços tubulares, tem a rede de distribuição através de adutoras e a longo prazo o Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco precisa, e é muito importante que a nossa bancada trabalhe nesse sentido, colocar o Rio Grande do Norte entre os primeiros estados a receberem as águas do Rio São Francisco, que a gente sabe que esse projeto pode levar algumas regiões a atrasarem os seus projetos aí e levar lá para 2018, 2025, 10 anos mais para frente, uma solução que, se tiver a pressão, pode ser nesses 2, 3 próximos anos. Existem recursos, existe orçamento e tem essas soluções imediatas e elas têm que ser adotadas. Esse encontro foi muito importante, mas não deve parar apenas no encontro. Um documento deve ser elaborado. Lá em Brasília, os nossos representantes devem se articular para rapidamente ver quais são os poços que podem ser aproveitados e continuarem abastecendo normalmente as cidades. As adutoras, uma rede que ainda pode ser completada, onde é que deve ser complementada. E ainda tem uma outra alternativa, que é a dessalinização da água do mar. Muitos países já estão fazendo. Na Califórnia, nos Estados Unidos, já estão fazendo. Israel, quando falava em seca, dizia: Israel, hoje não tem mais problema d'água porque dessalinizam a água do mar e dá para um abastecimento tranquilo. Os custos poderiam ser atenuados nesse projeto de dessalinização da água do mar, como estão sendo feitos os projetos em outros países, aproveitando, no caso aqui do Rio Grande do Norte, a energia solar. Fica baratésimo. Então as soluções existem. Elas até hoje não foram adotadas. E agora, com essa pressão política, com essa articulação política, é provável que a gente aprenda
e coloque de uma forma mais definitiva a conviver com a seca.